Livro Profecias, 5º capítulo, 2ª parte. Não é esse, com efeito, o temperamento deste país em que, pacificamente, se misturam todas as raças com seu sentimentalismo tolerante, com seu espírito anti-exclusivista e antirracista. Essas qualidades espontâneas que já achamos existentes de fato correspondem perfeitamente à missão que deve ter o Brasil e aprovam. Tudo concorda em cheio. É natural que a história escolha para cada determinada tarefa os indivíduos dotados das qualidades mais adequadas para executá-las, justamente porque a vida quer realizar, alcançando no terreno prático todos os seus objetivos, e o Brasil pode fazer-se representante da vontade da vida no terreno da bondade e do amor. Este é um setor vazio do equilíbrio de todas as funções do organismo social da humanidade e que outro povo poderia preenchê-lo. Não digo que não haja outros povos bons no mundo, mas estão empenhados em outros trabalhos, muitas vezes mesmo é pelo fato de serem melhores que estão mais sujeitos às opressões e às dores, porque na humanidade não há também os destinados à expiação e à prova do sofrimento. Tudo que diz respeito ao Brasil parece feito sob medida, de propósito para torná-lo apto a essa função. Trata-se, sobretudo, de amar, ou seja, de abrir os braços evangelicamente. São tantas as ideologias propagadas no mundo, porque deve parecer tão absurda de um evangelho verdadeiramente vivido. Abrir os braços ao mundo, e pode acontecer que o mundo amanhã, com a infernal destruição que hoje se está preparado, tenha inaudível necessidade de um refúgio onde encontrar paz, de uma terra que não viva o ódio, o interesse, mas o amor. Quem sabe se a luta entre as ideologias armadas de bombas atômicas não se resolva num desastre tão grande no hemisfério norte que os povos devam fugir de lá em massa, especialmente da Europa, que está mais ameaçada. E quem sabe se esse impulso não exercite uma pressão desesperada sobre as portas do Brasil, tão forte que a faça ceder e opere uma imigração em massa de milhões de europeus. Assim se preencheria rapidamente o Brasil de frutos mais carregados de dinamismo e de inteligência, produto da milenária elaboração da velha civilização europeia, que já viveu tantas experiências para que funcione como semente que se transplante para um terreno virgem para fecundá-lo. Tudo isto está na linha das maiores probabilidades, e então a função do Brasil seria não só receber e abraçar, mas com seus princípios de liberdade, de hospitalidade e bondade, de amalgamar todas as raças, como já está fazendo, assimilando-as em sua nova terra. Os povos novos se fazem com a fusão, não só com o racismo, e a fusão se faz com o amor. Tudo parece pronto para estas novas realizações. O Brasil possui território imenso, cheio de riquezas incalculáveis, que só esperam a mão do homem para ser valorizadas. Maior, muitas vezes, que a Europa, fértil e com um clima que a torna fácil a vida, pode conter mais de 500 milhões de habitantes e tem hoje apenas a 10ª parte, e o mundo da velha civilização europeia acha-se justamente em condições opostas de superpopulação e de pressão demográfica, à procura de um espaço vital. Dois impulsos opostos que convergem para a mesma solução. A civilização emigrou do Egito para a Grécia, da Grécia para Roma, de Roma para a Europa e da Europa para as Américas.
a raça anglo-saxônica criou a civilização do dólar nos Estados Unidos, porque a raça latina, herdeira de Roma, poderia criar a civilização do Evangelho no Brasil. Há também uma razão de caráter moral, e para que a história tem poder, outros sim, as forças desse tipo mesmo, se a política não as leve em conta. E esta razão pode ter maior valor hoje, porque esta é a hora do juízo, a hora apocalíptica, em que será liquidado um velho mundo índigo para que nasça outro melhor. Ora, a América do Sul é inocente das últimas guerras e a raça latina é inocente da criação e do uso da bomba atômica. Esta inocência, diante da justiça de Deus, imanente nas leis da vida, formam a base e um direito de ser salvo. Tudo, pois, parece concordar para uma missão do Brasil no mundo, que o faça, em grande parte, herdeiro, especialmente da civilização latina. O Brasil é a terra clássica das fusões de raças, é o melting point, em que tudo se mistura. E sabemos que a natureza se regenera na fusão de tipos diversos, ao passo que o princípio racista isolacionista é antivital. Prova o esgotamento das aristocracias, muito puras e selecionadas, e já se pode dizer que todas as nações do mundo tenham hoje seus representantes no Brasil. Desta forma, já as concentra em todas as sínteses como modelos, num todo que as funde justamente numa nova raça, que se pode ser chamada a síntese de todas as outras. Por isso o Brasil, com este seu universalismo, que o coloca nos antípodas das cisões nacionalistas europeias, está apto a ser o berço de uma nova civilização, cujo primordial caráter será o universalismo, a universalidade. O mundo caminha hoje para as grandes unidades e o patriotismo, em sentido exclusivista e agressivo da velha Europa, tendem hoje a ser rapidamente liquidados pelas leis da vida, porque são contraproducentes para os seus objetivos evolutivos. Nisto, o Brasil, tão jovem, se acha mais adiantado do que a Europa dividida e belicosa, adiantando numa ideia mais vasta de nacionalidade cosmopolitana, em que todas as nacionalidades se fundem sobre o mesmo céu. Por este motivo, o Brasil é mais apto do que a velha Europa a realizar uma ideia, que é a ideia do futuro, uma humanidade livre, constituída não de satélites submetidos à força, mas de uma fusão demográfica, a única que reside no tempo e que forma os povos novos. Mas outras qualidades ainda possui o Brasil para desempenhar a função histórica que a vida lhe oferece. É ele um país jovem. O fato de não estar carregado de milênios de história, isto é, de lutas e de dores, de fadigas, pelas conquistas de tantos valores de todo o gênero, o torna mais ágil. E a história do Brasil, assim como ocorre para os jovens, está mais no futuro que no passado. Este povo tem a vantagem de poder colher, ainda em idade juvenil, os produtos de uma longa civilização, já confeccionados e prontos para uso. Pela Europa já velha, que suportou e sente o cansaço produzido pelo esforço de quem os teve que criar por si mesmos. É uma vantagem poder dispor de tais meios, porque isso permite enfrentar a vida mais rico e armado de recursos.
com a técnica moderna, derrubar-se as florestas virgens, transformando-as em cidades habitadas e civilizadas, muito mais facilmente do que com os meios primitivos de nossos avós. Tudo isso é mais fácil quando esses meios são utilizados pela força dos jovens. O Brasil é jovem, a ponto de chegada da civilização europeia é, para ele, um ponto de partida. Ele começa sua vida com os meios mais adiantados da civilização: o arranha-céu, o automóvel, o avião, o rádio, a televisão. Meios novos que, nesta terra, acham espaço livre, ao passo que na Europa devem ser sobrepostos aos mais velhos que estavam dantes em plena eficiência e que em determinada época constituíam a base da civilização. Diga-se o mesmo para as ideias. O Brasil é terreno desimpedido, pronto para assimilar o que é novo. Na Europa, tudo está encandeado. Cada ideia já foi lixada na forma de vida mais concretas, que constituem hoje uma barreira ao que é novo e criam um obstáculo a cada passo. Sua filosofia tem todo o requinte do sofisma e do bizantinismo, enquanto que a vida nova pulsa com ideias simples, fortes e grandes. Quem tem estes gêneros de ideia não pode encontrar terreno propício numa Europa que está entregue a todos os requintes da decadência. Pode só em países novos, que, ao contrário, estão esfomeados dessas ideias, porque sentem que elas são vitais. A Europa é a árvore carregada de frutos e sementes, à espera que o vento os carregue para longe, para frutificar em terras virgens. Eles penetrarão nos povos novos, que os olham com admiração e anseiam beber-lhes o pensamento. A civilização, a vida madura, que fecunde sua vida nova. Talvez venha a ser a Europa bem cedo o que foi a Grécia vencida diante de Roma, vencida e mestra. E a nova luz virá ainda de Roma, sempre viva no pensamento do mundo. Mas a grande qualidade do Brasil, a que estabelece sua função vital, é o sentido, o coração. Nessa terra estão as raízes daquela expansividade de afetos, que é a qualidade humana que mais tarde, evoluindo, é a mais apta a sublimar-se no amor evangélico. Aqui está o feroz comunismo russo, idealizar-se, conceber-se como programa de justiça social, tornando-se até cristão, formas inconcebíveis na sua realidade russa. Tudo também as coisas piores. Aqui procuram tornar-se boas, porque cada biotipo tudo transforma, adaptando-se ao próprio temperamento. O poderio bélico e o econômico, por mais que queiram envolver, partem de uma semente de natureza muito diversa e jamais poderão transformar-se em amor evangélico. Os senhores do ouro e do poder bélico poderão sorrir de tudo isto, mas a vida é feita de tal forma que não pode ser construída apenas com estes dois meios. Assim, como cada corpo humano precisa, não apenas do ventre para digerir, da inteligência para dirigir-se, dos braços para trabalhar e defender-se, mas também do coração para amar e proteger, como cada família necessita não só do pai, que luta, ganha e ordena, mas também do amor da mãe, que gera e cria no amor. Assim, da mesma forma, a humanidade necessita de povos que representem esse é o grande organismo, esta nobre função da bondade, do amor, da proteção e da conservação.
Na humanidade são necessários os povos como o Brasil, encarregados da função da coesão e unificação. A vida que tem de ser completa precisa de tudo isso. Portanto, ela confia a essas nações o desempenho de funções biológicas, que são verdadeiras missões históricas. Estas adquirem hoje uma importância muito maior, porque a seleção biológica se apresta a tomar formas mais evoluídas, que já não são mais aquelas tradicionais do mundo animal, aquelas que levam a história do mais forte no plano material. Isto é, a seleção tende, ao contrário, a produzir o biotipo do mais inteligente e do mais adequado por mais qualidades de sentimento a confraternizar-se, ou seja, a saber viver socialmente. A inteligência é o caminho para chegar a compreender a utilidade individual e coletiva de ser bons e honestos, e o sentimento é a estrada mestra para alcançar essa fusão de almas, sem o que não poderão surgir os futuros organismos das grandes coletividades sociais. O europeu, que pela primeira vez chega ao Brasil trazendo consigo sua mentalidade europeia, não pode compreender muitas coisas, porque seus pontos de referência são diferentes. Ele, que provém de uma terra em que tudo tem uma longa história por ter vivido muito, e desde muito tempo está maduro e adulto, não pode compreender de imediato um país jovem em que tudo está no estado de germe, e porque está ainda, não nasceu nem cresceu, lhe parece o terreno inculto e deserto. No entanto, a planta madura resta apenas envelhecer e morrer, e as sementes só faltam desenvolver-se. Aos jovens pertencem a vida e o futuro. O que mais importa é o amanhã. Nesta manhã deve ser olhada e compreendida a grandeza do Brasil. Uma manhã que para a Europa só pode ser, ao contrário, velhice e decadência. Sem dúvida, o europeu traz em si um requinte que o leva a olhar do alto uma terra que na Europa é muito pouco conhecida, tanto que é considerada de tipo colonial. Apenas aqueles que se fixam um pouco e queiram olhar menos superficialmente as coisas podem ver o que exista sobre essas aparências. Podem então observar como no requinte da civilização europeia nem tudo seja ouro que reluz, e haja também um reverso da medalha. A maturidade europeia pode significar também cristalização senil, uma carga de superestruturas que bloqueiam a evolução, o esgotamento de forças vitais. Estas refervem emergindo sempre do mais elementar, que está ávido de subir, ao passo que quem já chegou gosta de repousar sobre os esforços realizados e, como os velhos, dormir sobre as próprias conquistas. É mesmo provável que a grande Europa, mãe e mestra do mundo moderno, já tenha esgotado sua tarefa e suas forças. O requinte pode significar então velhice, e o estado primitivo significar vida, não no passado, mas no futuro. Há todavia mais coisas no reverso da medalha. Requinte, madureza de pensamento, são muitas vezes ausência de virgindade de espírito, isto é, qualidades contraproducentes para o desenvolvimento diante do futuro. A mentalidade europeia, com o passar e repassar em revista todos os seus valores, destruindo-os e reconstruindo-os para ascender
de controle em controle, em busca de verdades cada vez mais exatas. Tornou-se hipercrítica, tanto que assumiu difusamente a psicologia do filósofo que, após haver tudo examinado e discutido, só sabe ser cético de tudo. O próprio catolicismo não pode deixar de ficar preso na vastidão e no poderio desse ciclo histórico. E, embora formal e teoricamente intacto, está de fato naufragando na realidade das almas. Chegou-se assim, na prática, a um estado difuso de ateísmo que assume nos que dizem crentes uma forma de materialismo religioso, ou seja, de religião materialista, em que, na forma ortodoxa, intacta, a chama de espiritualidade está apagada. Por muitas razões, assim, entre as quais as duas últimas guerras, pelo exemplo da ferocidade e pelo estado de necessidade que se lhe seguiu, ainda está vigorando nas almas sobre a formalidade do cristianismo, uma religião de egoísmo e de cálculo. Quem está de fora segue diretamente a religião do ódio, quando isso é necessário para sobreviver.